Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à aula da dieta detox e os superalimentos. O objetivo de uma dieta de detoxificação é a biotransformação das toxinas em metabólitos excretáveis pela saliva, suor, urina e fezes, tendo os órgãos-alvo língua, pele, intestino, fígados e rins. Então, essa semana nós vamos fazer uma semana de detoxificação destes órgãos-alvo. E por que nós vamos fazer isso? Porque nós queremos, antes de começar a fazer qualquer outra dieta de emagrecimento, nós precisamos limpar a casa, fazer um reset do nosso organismo com as toxinas que estão ali acumuladas, né? Que a gente guarda na língua, na pele, nos intestinos, no fígado. Então, todos esses órgãos vão ser alvo dessa dieta que ela tem prazo para começar e prazo para acabar, porque tem este princípio. Então, começando aqui, nós não vamos falar só de alimentos que é para colocar, nós vamos falar mais do que é para tirar do que é para colocar, propriamente dito. Então, a detoxificação, ela já acontece à noite. Quando nós dormimos, o nosso organismo trabalha para limpar as impurezas, colocando para fora através de urina, de fezes, de suor, todo o lixo metabólico acumulado ao longo da noite. Por isso que pela manhã nós devemos fazer uma prática que é muito útil, que é a raspagem da língua. Não é a mesma coisa que escovar a língua, é raspar a língua com uma colher de sopa, né, virada, ou um raspador de cobre, que tem aquele formato ali, aquela figurinha no canto. É um raspador de cobre bactericida, que é muito útil para remover a saburra. Eu vou falar no próximo slide. Depois dessa raspação de língua, devemos fazer uma escovação bucal completa. E aí sim, depois de refrescada, removida a sujeira, vamos tomar 3 copos de 500 a 600 ml no total, sendo água morna com limão ou vinagre de maçã, ou quem não tolera ainda, comece pela água fria, normal, porque durante a noite nós desidratamos muito pela respiração em si, por esse processo de detoxificação, o corpo precisa de água, que nem fazendo uma faxina, limpar um carro, limpar uma calçada, a água empurra para fora, certo? E depois de ter tomado água pura ou água com limão, tomar de 200 ml de suco verde, que vai ser ensinado ao longo da aula. Vamos ter um slide só ensinando a montar o suco verde, tá bem? E depois de uns 20 minutos que o organismo acordou, foi lubrificado com água, foi, né? Agora o sistema gástrico está despertado. Então agora é hora de comer um alimento. Então, resumindo, essa é a rotina matinal da detoxificação. Agora eu quero falar aqui, ó, durante o sono, como eu falei, o corpo está em repouso, o sistema digestivo trabalha para se desintoxicar. E essas toxinas são depositadas pela manhã na superfície da língua, através de canais excretores internos, formando uma saburra. Tá? Tem pessoas que formam mais, outras pessoas que formam menos, tem pessoas que acordam com muito mau hálito, outras não tanto. Tudo depende de como ela se alimenta e de o quão intoxicada por dentro está essa pessoa, né? Então, restos de alimentos, como células descamadas da mucosa bucal e bactérias, migram tudo para a superfície da língua. Saibam que 40% das toxinas do dia anterior aparecem na língua no dia seguinte, trazidos pelo sistema respiratório, como o pulmão, larga ali seus metabólitos excretáveis, sistema digestivo e sistema nervoso, tá? Isso aumenta as chances de recontaminação dos dentes e de infecções de garganta. Isso sem falar na própria fermentação desses restos de alimentos que geram mau hálito e uma percepção alterada do sabor.
também problemas digestivos, desbiose e formação de cáseos amigdalianos, que são aquelas crostas duras de placa nas amígdalas, tá? Isso tudo, a escova de dente, no caso, não dá conta de fazer esse serviço, ela apenas espalha a saburra e retira parte do material depositado que fica espalhado pela boca, tá? Então, a raspagem da língua é sim um detox natural que remove as toxinas que o corpo secreta durante a noite. É uma prática também bastante recomendada por dentistas, porque dentista não cuida só de dente, cuida da saúde bucal como um todo. Saibam que a língua, ela tem zonas de percepção de sabores. Muitas pessoas que às vezes acham que a comida está sem gosto, está sem sal ou está pouco doce, é porque a língua está cheia de dejetos que precisam ser removidos todas as manhãs. Isso vai alterar bastante a percepção do paladar. E esse método com o raspador de língua, que isso se compra tudo que é lojinha de internet ou até de. Eu comprei o meu na internet, eu acho que eu comprei foi na Shopee ou no Mercado Livre tem. Não passa de R$ 40. E, inclusive, é como se fosse um talher. Na minha casa, ninguém tem um talher único, né? Todo mundo usa, vai usando, vai lavando e vai fazendo um giro dos talheres. Diferente da escova, que ela guarda mais dejetos, esse raspador de língua ele pode ser compartilhado até com o casal. Usou, lavou embaixo da torneira com um sabãozinho líquido, enfim, com a própria mão e guardar ele de volta. Ele é tranquilo de ser reutilizado por mais de uma pessoa da família. Então, permite que a base da língua seja alcançada de forma que não dê vontade de vomitar, como se fosse uma escova de dente fazendo pressão lá para trás, né? Não provoca ânsia de vômito. E o raspador, então, ele se torna muito confortável, não machuca, não agride a língua e expele toda essa burra lingual para que você não reengula essas bactérias que o corpo fez tanto esforço para jogar para fora. Então, quando se está raspando lá de trás, puxando para frente, a seco, vem uma gosma amarela, como se fosse um catarro, né? Então, assim como a gente assou o nariz e não fica puxando para dentro, essa raspação de língua deve ser feita também todas as manhãs com o objetivo de fazer aquela limpeza completa, né? Para os idosos, eu coloquei aqui, o uso é muito importante porque eles têm uma redução no fluxo da saliva e favorece a proliferação da placa bacteriana na língua, tá? Então, dito isso, vamos para uma outra técnica de excreção que facilita muito, que é a postura da evacuação. Vocês sabiam que a posição que nós evacuamos tem correlação com o relaxamento do assoalho pélvico? E na posição de agachamento, há um maior relaxamento do músculo pubo-retal e, consequentemente, maior retificação do reto. Ou seja, anatomicamente, é melhor evacuar nessa posição que a gente fica num formatinho meio assim de V, ali como está mostrado na figurinha verde, do que um formato em ângulo reto, em ângulo de 90 graus. Para pessoas, principalmente mulheres, que têm mais problema de evacuação, isso já é uma dica. Usar um banquinho de cócoras. Na internet também tem para vender, se digitar Mercado Livre, nessas lojas que vendem online, no Google, banquinho de cócoras, vocês vão ver diversos modelos de plástico, de plástico. Dá para também usar, quem quiser fazer um banquinho de madeira, enfim, isso facilita muito e diminui as chances de ter hemorroidas, de ter problemas ali no reto, né? Vai ser mais fácil a evacuação, menos força, né, para evacuar. Então, ele é um aliado da prisão de ventre. E agora, falando em intestino, né? Falamos aqui de cima, agora quero uma zona de excreção, que é a boca. Eu estou agora na zona de excreção intestinal e quero falar para vocês que introduzir um assunto que é a microbiota intestinal.
Antigamente se dizia flora intestinal, a gente entende, né? Mas é microbiota, é o termo mais atualizado, que é uma população de micro-organismos em um determinado ambiente e época. No caso, estamos falando da microbiota intestinal, tem microbiota da pele, do nariz, da garganta, tá? Então, até coloquei ali essa figurinha 10% humano, porque nós, em nosso organismo, nós temos 10% de células genuinamente humanas. 90% são células bacterianas que vivem em simbiose, em harmonia conosco, nos ajudando com processos digestivos, só que tem que haver um balanço positivo, e é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Essa microbiota, ela existe em todo o nosso corpo humano, mas predominantemente no intestino, e desempenham funções essenciais na digestão, metabolismo dos alimentos, desenvolvimento, ativação do sistema imunológico. Sim, vocês sabiam que a maior exército de defesa imunológica que nós temos são as bactérias intestinais, é o primeiro lugar onde elas atacam. Antes de chegar alguma coisa no sangue, elas impedem com que processos tóxicos, né, façam um estrago, elas já fazem a linha de frente, tá? E elas afetam também o nosso comportamento e a nossa função cognitiva. Tanto que existe aquele termo "tô enfesada", que vem de estar repleta de fezes, né? Pessoa que não consegue evacuar, é um grande problema isso, porque está acumulando lixo para dentro de si, e aquelas toxinas, ao invés de logo serem excretadas, elas, digamos, elas são novamente reabsorvidas. Isso não é nada bom. Por quê? Isso promove uma disbiose intestinal, que ao invés de ser algo harmônico, é disfuncional, ou seja, é errado. É um estado em que micro-organismos de baixa virulência se tornam patogênicos em virtude do desequilíbrio quanti e quali, quantitativo e qualitativo, tá? Então, assim, a microbiota intestinal, eu estou dando essa introdução para vocês entenderem o porquê de um processo de detoxificação que vai culminar na escolha dos alimentos para essa estratégia nutricional. Nós queremos absorver melhor os nutrientes e os suplementos, nós queremos favorecer síntese de vitaminas que acontecem somente no intestino, modular o sistema endócrino, que é o sistema dos nossos hormônios. Nós somos uma orquestra de hormônios, principalmente a mulher, ela tem uma variação tremenda de hormônios ao longo do seu mês. Modular o sistema imune e produzir neurotransmissores, que são principalmente os neurotransmissores do bem-estar e do prazer, né? Serotonina, dopamina, adrenalina, enfim, toda essa orquestra de hormônios que age aqui na mente e que impede de termos quadros de depressão, de ansiedade, transtornos mentais, que o problema não começa aqui, começa no intestino. E para dar só mais um sustinho aqui, quero mostrar por dentro alguns problemas que muitas pessoas conhecem, mas de nome, não conhecem de imagem. Quero mostrar para vocês a evolução das doenças intestinais, começando por uma figura de um intestino normal, cheio de voltinhas, né, de vilosidades do próprio intestino, porque ele não é um tubo reto, retificado, ele é cheio de reentrâncias para que ele consiga ter uma maior área de absorção e também promove aquele movimento peristáltico da musculatura lisa, empurrando até o ânus. Visto ali o intestino normal, lisinho, limpinho, vamos à figura de baixo, onde há pólipos. Quem nunca ouviu falar de pólipos intestinais? Então, ali são verrugas, bolinhas, enfim, protuberâncias que se formam nas paredes intestinais devido a uma alimentação altamente inflamatória que o corpo não consegue mais dar conta de lidar, e ele começa a ter uma disfunção celular,
primeiro passo para um primeiro sinalzinho antes de um câncer é um pólipo. Então, muito cuidado, quem passou já dos 40 anos e nunca fez uma colonoscopia para ver como é que está ali dentro, eu sugiro muito que faça, porque pólipo não causa dor, não causa diarreia, nem constipação, nem sangramento. Porém, quando eles crescem muito, eles aí geram um problema muitas vezes irreversível, como é o caso do câncer, né? A doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são várias derivações, cujo primeiro avizinho nem sempre, tá? Mas muitas vezes é o pólipo, que é uma coisa simples de se retirar através de uma colonoscopia. Nós recebemos uma sedação, e aí, se o médico, o proctologista, encontrar, no próprio momento da análise que ele vai fazer, é claro que é com uma câmera introjetada pelo ânus, e quando encontra, já se faz a retirada, tá? Porque quando ele cresce, quando ele evolui, esse pólipo, ele se agrega na musculatura do intestino, e aí que vem os casos, né, de retirada de parte do intestino, tá? Então, eu estou dando, né, essa aula assim para esclarecer que fazer exames não é assim para procurar problema, não, é uma questão de capricho, de zelo com o seu próprio corpo, para sofrer menos, né? Não esperar a coisa engrossar lá na frente. E divertículo é o contrário, são buracos. Fica como se fosse assim, não é um buraco que vai passar lá para o outro lado, mas são buraquinhos onde fica ali preso restos de alimentos e que não tem como sair. Quando enche esse buraquinho ali, ó, ele fica cheio de toxinas, de fezes velhas estancadas ali nos divertículos, tá? Ó, só para trazer um dado aqui importante, o Instituto Nacional do Câncer, chamado INCA, estima para o triênio de 2023 a 2025 mais de 45 mil casos de câncer de intestino por ano. Então, eu peguei alguns recortes aí da internet de, né, headlines sobre isso. Aumento dos casos de câncer de intestino já está ultrapassando os casos que a gente via muito de infarto, AVC, problemas mais cardiovasculares, está quase batendo ali, tá? E por que está acontecendo esse aumento de câncer de intestino em 64% de internações em uma década? O que explica isso? Então, agora vocês vão entender que tem coisas que a gente não tem como escapar, porque nós vivemos numa sociedade industrializada, urbana, com muitas coisas artificiais, que não tem como fugir, mas aquilo que dá para escapar é nossa obrigação fazer, né? Então, as fontes de contaminação geral do corpo, mas que atingem também o intestino, obviamente, peixes de cativeiro, pelo uso de antibióticos e alimentação contendo frango, trigo, milho, soja, que contém agrotóxicos. Os agrotóxicos estão no topo da lista de, de causa de câncer mundial. E vocês já sabem que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxicos no mundo, tá? As aves, as vacas, todos os animais, por mais que eles estejam, digamos assim, é orgânico, esse termo orgânico hoje em dia tem que ter muito cuidado, só se a pessoa realmente tem certeza de onde está comprando, do vizinho que está vendendo, né? Realmente conhece a feira, porque há um grande mercado em cima desse marketing, né? Em cima do orgânico e às vezes não é tudo isso, tá? Os animais que são criados assim para batedouro são criados muito próximos, aves, suínos, né, bovinos, é usado, não é hormônio neles que é usado, são antibióticos que eles recebem para poder estar, ao invés de estarem no pasto, ao ar livre, ou que nem as galinhas felizes, né? Quando são confinadas, elas pegam muito piolho, pegam doenças umas das outras e usam muito antibiótico nos animais, tetraciclina e outros medicamentos que muitas vezes o produtor não respeita o prazo de carência e já manda para o abate.
Outra fonte de poluição é o encanamento, né, de água, soldas contendo chumbo e outros metais pesados, principalmente quem não quer investir numa água de qualidade, num filtro de carvão ativado, no mínimo, pessoas que tomam água de torneira da rede pública achando que é potável é porque não vai ter um parasita ali, né? Não vai ter uma lombriga, como se diz, né? Mas tem muito problema de caixa d'água velha, de cloro, muita contaminação, muito cloro para deixar essa água, entre aspas, limpa. Cloro faz muito mal para a saúde humana. Haja vista que quando a gente lava o cabelo com uma água, digamos, de poço, uma água sem cloro, o cabelo fica outra coisa, né? Isso que é um cabelo, que é uma coisa, né, meio morta. Imagina uma água ruim, diluindo os nossos nutrientes. Nós somos mais de 80% água, né? Fertilizantes do solo também, com resíduos, cinzas de carvão, medicamentos, como já falei, agrotóxicos e medicamentos, por exemplo, pessoas que qualquer dor de cabeça já vai tomar um remedinho. Qualquer dorzinha, ao invés de se alongar, fazer uma respiração, fazer dormir, tomar um chá, colocar uma coisa na testa, usa remédio demais, remédio laxante, remédio para dor das costas, dor de cabeça, tudo é remédio. Saiba que os seus órgãos estão cansados ali de receber esses metabólicos. Gorduras trans, aditivos alimentares, conservantes, toda essa lista arada, né, que a gente encontra nos rótulos dos alimentos industrializados, tintas usadas em embalagens plásticas que migram para o alimento, tintura de cabelo, esmalte, acetona, formol de alisamento, tudo isso o corpo não reconhece e vai guardando até uma hora que ele pifa algum órgão, tá? Bebida alcoólica também nunca foi alimento. Poluentes como monóxido de carbono, cigarro, alimentos quentes ou congelados em plástico e isopor, que são impróprios para esse fim, plásticos comuns. Tá? A gente só pode congelar em plástico que diga que é próprio para congelamento. Panelas e utensílios de alumínio, teflon riscado e panela de ferro, principalmente aquelas pessoas que raspam aquela panela de ferro achando que estão agregando ferro para a sua alimentação. Saiba que não. Ferro inorgânico, ferro metálico, causa oxidação e envelhece. Alumínio é um metal pesado também, que é uma das grandes fontes de causa para Alzheimer, Parkinson, essas fontes de metais pesados, principalmente alimentos ácidos, tipo molho de tomate, que se faz nessas panelas, raspa com a colher, vai largando resíduos para dentro do seu alimento, tá? Hoje em dia os alimentos enlatados estão muito mais seguros em relação às soldas. Antigamente tinha um revestimento mais comum por dentro, hoje há um envernizamento muito melhor e, e não se tem mais migração de metal da lata para o alimento, só quando a lata estiver amassada. Quais os sinais e sintomas dessa sobrecarga? Como é que eu sei se eu já estou, né, batendo na tampa o meu problema? Vamos avaliar aqui: estresse emocional, retenção de líquido, TPM forte, dor de cabeça, constipação ou diarreia, síndrome do intestino irritável, sonolência após a alimentação, aumento de peso, tipo sem. A gente sabe quando aumenta de peso porque tem culpa, né? E quando não tem culpa. Então, cada um avalia a sua condição. Prejuízos à qualidade do sono, alterações de humor frequente, pele seca ou pele muito manchada, melasma, aqueles melasmas graúdos assim na pele, também é indicação de que algum órgão não está bem, está sobrecarregado. Pele acneica, muita acne, muita oleosidade, tá? Eczema, psoríase, são já migrando para as doenças autoimunes, cuja origem é o intestino. Doenças articulares, fibromialgia, artrite, artrose, problemas de digestão. Eu como certo alimento e me dá um estufamento, fico com gases assim que não fico com dor,
Todos esses sintomas é o corpo avisando de alguma coisa, e eu vou ensinar vocês como interpretar. Alergia a substâncias químicas ou cosméticos, por exemplo, eu não posso usar um protetor solar mais simples porque me dá alergia. Eu não posso usar uma pulseira de relógio que, tipo, esse aqui é dourado, não é ouro, né? Não, mas não me dá alergia. Tem pessoas que só podem com banho de ouro, só pode com coisas hipoalergênicas. Significa que o corpo já está tão intoxicado que qualquer gotinha, qualquer coisinha na pele já irrita, já está assim saturado. O problema é lá dentro. Não é a tua pele que é diferente da minha nesse sentido, né? De sensibilidade. Mas que a pele, que é um órgão excretor, já não está mais dando conta de suportar nenhum agente mais. É hora de fazer uma detox, correndo, tá? Questões reprodutivas, mulheres que não conseguem engravidar, né, infertilidade, aborto espontâneo. Eu conheço mulheres que já tiveram 3 abortos espontâneos, não conseguem segurar bebê. Claro que tem uma questão hormonal também, mas hoje já se sabe que para uma mulher engravidar e ter uma gestação tranquila, de qualidade, precisa fazer uma detoxificação, dosar bem os seus hormônios, né? Então, é todo um autocuidado. Estou descortinando uma outra área aqui que para muitos era desconhecida, né? Também já se sabe que o autismo, esquizofrenia, doenças autoimunes, fibromialgia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem a ver com sobrecarga tóxica no organismo, tá? Aquele rastreamento metabólico que eu coloquei como material de apoio na primeira aula, coloquei os materiais de apoio, o rastreamento metabólico acima de 20 pontos indica grandes chances de que a pessoa já está num processo de sobrecarga por toxicidade dessas várias causas. Então, qual a solução para isso? Nós vamos restaurar a permeabilidade intestinal. O que é uma permeabilidade intestinal? É um intestino que está com microfissuras não visíveis a olho nu, nem por colonoscopia. É um intestino que, ao invés de ter as células bem juntinhas, formando uma barreira, uma defesa, tendo um muco protetor ali dentro dele, não, já está arrebentado de tantas toxinas, de tantos alimentos inflamatórios industrializados, e ele cria micro buracos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover o problema em primeiro lugar. Eu sempre faço uma comparação assim. Não adianta olhar uma parede descascada, mofada e achar que a solução é colocar uma linda tinta em cima que vai resolver o problema. Até pode resolver por alguns dias, mas logo em seguida aquele bolor, aquela rachadura vai estragar toda a tinta linda que foi colocada em cima, não é verdade? Temos que tratar o problema de base antes de colocar. O que eu tenho que tomar? Porque não é o que eu tenho que tomar, é o que eu tenho que tirar. Porque muitas vezes pessoas assim, intoxicadas, nem absorvem nada. Pode estar comprando o suplemento mais caro que existe, americano, né? Mas não vai absorver porque a parede intestinal está suja demais, tá? Nós vamos colocar probióticos e prebióticos. No caso, os probióticos são lactobacilos e outras bactérias boas em capsulinhas. Vou dar a prescrição para vocês. Os prebióticos, pré vem antes, né? São as fibras alimentares de alimentos naturais, como cereais, legumes, frutas, que contêm fibras, alimentando o probiótico da cápsula. Ou seja, vou dar o ser vivo, mas o alimento do ser vivo vai ser com vocês, com as fibras prebióticas. Também vai fazer parte dessa dieta, tá? Tem pessoas que precisarão de enzimas digestivas em caso de má digestão, conforme eu vou explicando, né, ao longo da aula bônus, que está lá no final, sobre suplementação. Como é um grupo, eu não vou conseguir fazer uma suplementação individualizada. Porém, há
sinais e sintomas, por exemplo, estou com empachamento, eu não consigo digerir proteína, eu tenho problema de digestão, eu não sei, me dá um norte, me dá uma luz, vai lá para aquela aula da suplementação que você vai ter uma, digamos, uma receita básica que serve para todos que têm aquela situação específica, ok? E o reparo vai ser uma dieta não irritativa e os suplementos que eu já falei, né? Suplementos tanto vitamínicos, probióticos, enfim. Nós vamos reparar o dano. Olha essa frase. Quando o alimento é errado, a medicina é inútil. Quando o alimento é certo, o medicamento se torna desnecessário. Não é verdade? Quantas pessoas que eu já tratei, ensinei, que se livraram de medicamentos, eram escravos de medicamentos há anos, aprenderam a se alimentar, aprenderam a se observar e se livraram da medicação. Então, como vai ser a detoxificação na prática? Passo 1, limpar o lixo acumulado no trato intestinal, tirando alimentos inflamatórios. E agora eu vou começar a falar para vocês, né, o que eu já tinha falado antes nas outras aulas. Glúten, vamos tirar, açúcar de adição, laticínios, gordura saturada e proteínas animais. Na prática, vai ser uma dieta vegetariana por 6 dias. Ninguém vai morrer por não comer carne, laticínios, né, nesses dias, porque nós temos que dar uma pausa. As proteínas animais são extremamente importantes, mas para esse fim, elas são pesadas. A gente precisa dar uma pausa no organismo, fazer uma dieta vegetariana, para depois voltar a consumir algumas dessas coisas. Claro que o glúten não, né? Mas as carnes vão voltar. Passo 2. Ingerir 35 ml de água por quilograma de peso todos os dias, principalmente no turno da manhã, que é quando nós acordamos mais desidratados. Então, uma pessoa de 70 quilos vai tomar 2 litros 450. Uma pessoa de 80 quilos, 2 litros e 800. Ok? Isso é no mínimo. Pode passar? Pode. Ainda mais, né, verão, quem vai para academia ou quem trabalha mais no, né, mais se movimentando muito mais, tá? Mas essa regra tem que ser respeitada para fazer a limpeza que precisa ser feita. Garrafinhas de água, na verdade de garrafinha, aquelas garrafas grandes assim, para ter noção de quanto já tomou. É muito útil. Como limpar os intestinos? A maior estratégia preventiva de câncer de intestino é aumentar a ingestão de alimentos vivos. Carne não é um alimento vivo, né? Queijo, leite, açúcar, não. Alimentos vivos são os probióticos e as fibras prebióticas, e também alimentos crus ou levemente cozidos. Todos os cereais, todas as frutas, legumes, tudo vai estar liberado, tá? As fibras, por que as fibras são tão importantes? Elas são fermentadas por bactérias intestinais que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, acetato, lactato e propionato. O que importa, gente, num lactobacilo, por exemplo, é o que ele produz com aquilo que ele comeu, é o que ele entrega, é o subproduto dele, tá? O que acontece? Esses pós-bióticos inibem a proliferação de células tumorais, induzindo a morte programada das células. Na prática, onde estão estes alimentos? Nas folhas verdes, especialmente couve, folha de brócolis, de couve-flor, cebola crua, linhaça, banana verde ou biomassa de banana verde, as frutas vermelhas, amora, framboesa, goji berry, entre outras, farelo de aveia, que está já na lista de compras. Farelo de aveia é muito útil. Alimentos fermentados, como chucrute, que é muito simples de fazer e muito barato. Kefir. E, idealmente, suplementar com estas cápsulas sempre à noite. Um pulo do gato aqui. Lactobacilo não se toma de manhã.
lactobacillus se toma à noite, porque ele vai trabalhar no descanso digestivo do nosso organismo. Faz sentido para vocês? Depois que já comeu, vai para o repouso e aí os bichinhos começam a trabalhar em nosso favor. Existem outras estratégias naturais, como ervas frescas antiparasitárias. Quero apresentar para vocês um tempero que ninguém conhece, né? Que é o orégano. O orégano, saibam vocês que ele é antibacteriano, antiparasitário, antifúngico e antiviral. Sim, abusem dos temperos naturais, já que abolimos os temperos artificiais, de preferência para sempre, né? Importante que nessa semana vocês comam comida caseira. Se tiver que comer fora, né, busquem estes alimentos, mas saibam que um restaurante nunca prepara um alimento da mesma maneira que preparamos em casa. Eles sempre colocam um realçador de sabor, colocam temperos artificiais, que é para dar aquela sensação de que comida maravilhosa, que gere mais fome ainda, mais sede, tudo para vocês consumirem mais, principalmente as bebidas, né? Então, é bem difícil um restaurante usar só temperos naturais. A não ser que vocês conheçam, tudo bem. Mas, via de regra, não é assim. Então, alecrim, gengibre, curry, cravo e canela, excelente, tá? Hortelã também. Eu coloquei aqui para vocês verem. Ó, tem em casa? Tem. Já vou puxar para frente do armário. Já vou deixar à mão. São aliados. A detoxificação ocorre em todas as células, principalmente nas do fígado. Pensem que 60 a 65% da detox acontece no fígado e 20% no intestino. Depois que o alimento chega no intestino e ele é transformado, né, ele chega ali líquido e depois ele vai concentrando, retirando água e solidificando para ser excretado nas fezes o resíduo. Mas em todo o tubo intestinal há uma absorção de nutrientes que sobe pelo sangue e vai através da veia porta até o fígado. O fígado recebe um sangue totalmente cheio de nutrientes, mas também cheio de toxinas de tudo que vem do intestino. Então, o fígado ele é um órgão imenso e ele tem que dar conta de fazer uma detox de tudo que veio junto, né? Como se diz assim, o joio do trigo ali, né? Então, essa pausa alimentar de produtos industrializados, comida de rua e iFood, não sei mais o que, vai fazer uma detox no fígado. Ele vai ficar muito aliviado para fazer outras funções que ele não consegue, porque está sempre, né, correndo atrás da máquina. E existem superalimentos como espirulina e clorela, que são algas, que fortalece o fígado e nutrem o corpo como um todo, diminuindo o interesse por alimentos que não está na lista. São alimentos altamente nutritivos, tá? Eu vou falar mais adiante num outro slide só sobre eles. Melancia também é uma excelente opção de fruta, rica em glutationa, substância que auxilia o fígado a se desintoxicar. Então, espirulina, clorela, melancia, folhas amargas, como radite, rúcula, chicória, chá de boldo, chá de alcachofra. Usando isso ao longo dessa semana e excluindo os alimentos proibidos, vocês vão ver que melhora vocês vão ter em lugares e sensações que não imaginariam que teriam. Falando agora dos rins. Durante esse período, se hidrate mais. Não é assim, não estou com sede, não vou tomar. Não estou com sede, mas vou tomar água. Água mineral, água de coco natural, suco de pepino, suco com salsinha, melão, frutas e, sabe, refrescantes. Batido, pode bater a semente. Na melancia, você pode bater junto a entrecasca para se beneficiar da glutationa e depois dar uma coadinha. Água com limão, excelente também. Pode beber à vontade, mas não junto às refeições. Nas refeições, nós precisamos ter o nosso suco gástrico bem concentrado em ácido para digerir bem a
proteína, que nesse caso, dessa semana, vocês vão ter proteína à base de leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico e ervilha. Essas vão ser as proteínas, juntamente com o arroz, que também tem aminoácidos ali. Não se preocupem, tá? Os sucos devem ser frescos e não industrializados, obviamente. E você pode tomar chá de quebra-pedra diariamente para ajudar na diurese e dissolução de cristais. Quem já teve um pouquinho de pedra nos rins, é sempre bom ter em casa chá de quebra-pedra. Não precisa tomar todos os dias, mas uma xícara, uma caneca, quer dizer, né, por dia, ou alterna, é muito bom. Sempre longe das refeições, assim, depois de 1 hora de ter almoçado, tá? Ou de ter jantado. Ó, agora voltando aqui para, na verdade, 3 verdes: coentro, espirulina e clorela. São super alimentos detox que possuem um efeito quelante capaz de auxiliar na remoção de metais pesados do sistema nervoso e neurológico, depositando no cólon. Cólon é a mesma coisa que intestino grosso, para ser eliminado. Eles puxam, como se fosse um imã, atraem, têm afinidade por metais pesados, tá? E a clorela, olha que tremendo, aumenta em 4 vezes a velocidade de multiplicação das bactérias benéficas do intestino. Pensa só, vamos dar os lactobacilos e consumir clorela, porque ela vai fazer multiplicar, como se fosse um fermentinho ali dentro, favorecendo essa detoxificação e fortalecimento intestinal. A espirulina é uma, todas elas, né, menos o coentro. O coentro é um temperinho, né, tipo salsinha. Falando no coentro, vocês podem comprar quando encontrar, porque aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, não é tão comum as pessoas consumirem e por isso não tem muita oferta nos mercados. Quando encontrar numa feira, enfim, já compra 2 maços, lava muito bem, higieniza, pica, congela, como se fosse uma salsinha, para ter sempre, tá? Já a espirulina e a clorela se compra em lojas de produtos naturais, tá? A espirulina é um tipo de microalga originária das lagoas de água doce da África e da América Latina, tá? Ela dá uma saciedade, principalmente se for consumida 20 minutos antes das refeições. Como? Olha, ela não tem um sabor assim delícia, né? Mas nós somos adultos aqui, nem tudo é picolé, bala e chocolate. A espirulina, ela tem um gostinho de mar. Esse é o gostinho que ela tem, de mar. Em comparação com outros suplementos, ela é melhor digerida e absorvida. Sabe por quê? Ela tem 85 a 90% de aminoácidos essenciais na sua composição. Então, ela é praticamente um whey vegetal. Ela é altamente concentrada em proteína, tá? E tem vitamina A, D, complexo B, ferro, zinco, toda aquela lista ali. Antioxidantes também, carboidratos e gordura zero. Olha que beleza, né? E o que dá essa sensação de saciedade é um aminoácido, que é um precursor de proteína, que ele dá muita saciedade. Chama fenilalanina. Fenilalanina. Só por curiosidade, para quem gosta de saber a fundo, né? Reduz colesterol, controla a saciedade, diminui a glicemia, o açúcar do sangue, elimina as toxinas, reforça a saúde cardiovascular, ocular, cerebral e fortalece o sistema imunológico. Na sugestão de compras, coloquei 2 lojinhas, assim, uma é física, aqui em Porto Alegre, ou tem teleentrega, e também tem outra que é online, que é de São Paulo, chama Empório Xingu, e também tem essa loja Jardim de Minas, tem espirulina orgânica, tá? Para quem quiser ter, que ela é 100% pura mesmo, certificada, só que ela tem, obviamente, um custo bem mais alto, como tudo que é orgânico. Mas eu recomendo vocês comprarem umas 50 gramas, assim, da espirulina convencional, para entender o seu uso, entender o gosto. E falando em uso, olha só, essas aqui são figuras, fotografias minhas, das minhas preparações, que eu coloco uma colher de sopa do pesto de coentro, que é uma receita que está no e-book, que é
que é um coentro junto macerado com azeite de oliva, tá? E pode colocar espirulina ou clorela nas panquecas e sucos. Olha só, fica um verde brilhante. Isso não tem como ficar verde desse jeito com couve ou com espinafre, não fica. Esse verde forte mesmo é das próprias algas, né, do pozinho delas. E aí é uma maneira de consumir, porque às vezes na água é meio ruim, tem gente que não consegue. Então vamos usando como ingrediente culinário. Ó, coloquei aqui também a receita do pesto de coentro para vocês verem como é que ele fica, ó, num vidrinho. O que que vai? Eu coloquei em negrito, olha, ó, coentro, azeite de oliva e amêndoas demolhadas. Elas ficam inchadas na água, aquela água descarta e vai colocar também sal e bater, processar num processador ou num liquidificador até que fique tudo trituradinho no óleo. Então fica delicioso para consumir com pãozinho sem glúten, com massinha de arroz, com saladas, legumes, né? Fica um molho mais encorpadinho, tá? E você pode usar 2 colheres de sopa por dia nas refeições principais. Pode guardar num recipiente de vidro, na geladeira, fechadinho, que dura bastante. Ali eu coloquei 8 dias, mas dura mais do que 8 dias, porque o azeite de oliva ele conserva, né? Então, agora vamos ao resumo da semana detox. Incluir bastante hortaliças verde escura. Verde escuro por quê? É diferente de alface. Alface tem pouca pigmentação de clorofila. Folhas verdes escuras têm muito mais benefícios, mais nutrientes do que aquela folha branca, né, do alface. Então, couve, salsa, folha do brócolis. Quem compra brócolis em feira, que vem aquele folhão por fora, higienize, pique e use. A folha do couve-flor também. Não deixe o verdureiro jogar fora. Use, né? Chicória, rúcula, agrião, coentro. Usem folhas novas, descubram sabores diferentes para sair daquela mesmice do alface, tomate, cebola, né? Cenoura ralada. Não, vamos descobrir, o que é isso, moço? O que é esse legume, esse vegetal aqui? Ah, é tal coisa. Me dá um que eu vou levar hoje, sabe? É assim que a gente vai trazendo coisas novas para dentro de casa. Fazer uso desses super alimentos. O açaí e framboesa em pó existe nas lojas de produtos naturais. Açaí em pó, não açaí de lanchonete, que é cheio de açúcar, né? Ou aquela sorvete de açaí, né? Não sei, que é cheio de frutose, de xarope, que ele não dá. Quem encontrar a polpa pura do açaí, ok. Com açúcar, não. Então, ali estão superalimentos. Mastiguem bem os alimentos para facilitar a digestão, sem usar telas na refeição, porque daí a gente não se concentra no que está fazendo, come muito rápido, mastiga pouco. O cérebro não recebe a informação de que, ó, já está comendo faz uns 20 minutos, né? E aí a gente come a mais do que deve. Andar com os pés descalços para estimular pontos na sola dos pés, que estimulam os órgãos internos. Vocês sabiam, né, que a sola dos pés tem correlação com muitos órgãos. Então, usar aquelas bolinhas para massagear embaixo, ou caminhar com o pé na grama, na areia, tá? Tomar banhos de sol nutritivos de 10, 15 minutos, pelo menos, né? Desculpa, entre 10 e 15 horas, que é o sol forte mesmo, mas 10 minutos, onde a incidência solar está mais alta, principalmente para pegar uma vitamina D, que quem não toma vitamina D é 100% certo que está com dosagem baixa. Principalmente quem vive, né, fechado. É escritório, carro, igreja, faculdade, né? Não pega sol nunca, tem vitamina D baixa, vai ter grande dificuldade de emagrecimento. Tá? Então, 10 minutos, 10 a 15 minutos por dia, com o sol direto numa pele, sem protetor, sem creme, sem nada, vai já começar a estimular a produção de vitamina D. Alimentos a serem removidos na detox: açúcar e adoçantes,
carnes em geral e peixe, alimentos com glúten, manteiga, margarina, maionese e laticínios. Todos os laticínios, nem iogurte, nem Yakult, não. Nada que tenha leite de vaca, nem na preparação também, não, molho branco, tá? Pensem bem, até a almôndega. Se for fazer uma almôndega, claro, agora nessa semana não, porque tem carne, né? Mas eu quero dizer que futuramente, quando vocês voltarem a comer carne, o glúten não volta mais. Então, quer fazer alguma coisinha para né, um hambúrguer, uma almôndega, não liguem mais com farinha de trigo, tá? Essa semana, zero carne, zero farinha de trigo, refrigerantes, sucos artificiais, bebida alcoólica. Infelizmente, vou ter que tirar o café de vocês, porque o café a cafeína é muito pesada também para o fígado ter que lidar. Não é um alimento a cafeína, né? Ela é pesada, sabe? Ela não faz parte da detoxificação. A cafeína tem que ser removida. Chocolate e amendoim. Esses alimentos retirados, os outros estão todos liberados, tá? A proteína animal permitida vai ser o whey protein, 30 gramas por dia, e 4 ovos é o limite que vocês podem consumir, porque o ovo também tem uma proteína animal, porém está na clara, 4 claras por dia ainda não chega a ser problema. Vocês podem usar esses ovos tanto assim cozido na sua refeição ou incorporado nas panquecas. Gordura, só oliva extra virgem, óleo de coco e sementes oleaginosas. Agora eu quero falar rapidinho aqui que muitas pessoas têm problemas, né, de depressão, ansiedade ou as duas coisas juntas, compulsão alimentar, que isso é uma doença do estilo de vida também, né? Eu queria dar só uma pinceladinha das maiores queixas que eu recebo e dizer para vocês que esse estilo de vida revertido vai melhorar toda essa cognição cerebral, tá? Isso é uma boa notícia, tem cura, depressão, ansiedade tem cura, e está sendo ensinado nessa aula, desde a aula da mentalidade magra e da síndrome metabólica, que nós, mudando o nosso estilo de vida, de sono, hidratação, alimentação, esses transtornos ou doenças, seja lá o nome que for, eles têm reversão, eles têm cura, tá? O maior neurotransmissor do sistema nervoso central, vocês sabem que é a serotonina. Todos esses remédios é para recaptação, né, bloqueador da recaptação de serotonina. Tudo geralmente tem a ver com a serotonina. É um hormônio, é um dos neurohormônios ligados ao prazer, bem-estar, juntamente com dopamina, endorfina, ocitocina, olha quantos tem, né? Mas o importante é que esse neurotransmissor serotonina, ele pode ser aumentado pela alimentação, através de alimentos que contenham triptofano, que é um aminoácido presente nestes alimentos aqui, ó. Onde está? Todas as sementes integrais, olha ali, de abóbora, castanha de caju, amêndoa, avelã, semente de girassol, pistache, nozes, chia, linhaça, aí do lado aquele preto, aquele pó preto, cacau 100%, abacate, quinoa, banana verde, grão de bico, gente. Abusem do grão de bico nessa semana. Vocês vão ver. Cacau, banana, grão de bico, abacate, tâmara também. É rico em triptofano, que é a matéria-prima para a fabricação de serotonina. Claro, ali tem as carnes também, que nessa semana não está presente, mas para vocês saberem que alimentos de origem animal também contêm o aminoácido triptofano, tá? Então, não existe emagrecimento fácil, mas existe uma estratégia certa. Estou aqui para te ajudar e contem comigo. Espero que tenham gostado. Demais dúvidas, sempre podem mandar ao longo da semana, dos dias, que eu respondo. A pergunta de um pode ser a pergunta de todos. Até a próxima.